Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Cálculo 4. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre independência do caminho, funções potenciais e campos conservativos. Para falar disso, a gente precisa de algumas definições para começar a nossa conversa. Então, a primeira definição que a gente vai falar é sobre a independência do caminho e o campo conservativo. Como é que essas coisas estão relacionadas? Bom, então imagine que a gente tem aqui um campo vetorial que é definido sobre uma região do R3. Imagine que para quaisquer pontos A e B da região D, o trabalho de ir do ponto A até o ponto B, imagine que esse trabalho vai ser sempre o mesmo para todos os caminhos que eu escolher de A até B. Quando isso acontece, a gente diz que essa integral é independente do caminho. E nessas condições, a gente chama esse campo vetorial de um campo conservativo. A segunda definição que a gente precisa ver agora é sobre função potencial. O que é uma função potencial? Imagine que eu estou aqui de novo com o meu campo de vetores e que esse campo de vetores respeita essa condição aqui, ó. Ou seja, ele é oriundo do gradiente de uma função escalar. Então, se ao calcular o gradiente de uma função escalar eu tenho esse campo vetorial, então essa função escalar eu chamo de função potencial para o meu campo de vetores. Com isso, a gente pode dar uma olhada numa relação muito... isso é uma relação muito parecida com o que a gente tem no Teorema Fundamental do Cálculo. O que diz o Teorema Fundamental do Cálculo? Lá no Teorema Fundamental do Cálculo, a gente chama uma função de primitiva de uma outra função quando a sua derivada dá a função que eu estou estudando. Então, se a derivada de f maiúsculo é a função f minúsculo, então a gente chama essa função f maiúsculo de primitiva de f. Com isso, o Teorema Fundamental do Cálculo nos diz que a integral de f' de x de a até b vai ser a f maiúscula no ponto B menos a f maiúscula no ponto A, ou seja, só me interessa os extremos. Da mesma forma, essa função escalar que a gente falou aqui, ó, ela faz o papel da primitiva. Por quê? Porque a derivada dela é o campo vetorial. Então, essa função, que é o que a gente chama de função potencial, ela é o análogo à primitiva lá do Teorema Fundamental do Cálculo. Então, a gente vai mostrar daqui a pouco que a integral do trabalho, quando ela não depende do caminho, eu só preciso saber aonde começa e aonde termina esse trabalho. Que aí eu vou calcular a função potencial no ponto final menos a função potencial no ponto inicial. Vamos ver alguns resultados que corroboram com isso que eu estou falando. Muito bem, então o que a gente vai ver agora é o teorema fundamental das integrais de linha, ou seja, o análogo ao teorema fundamental do cálculo. Então, o que nós temos aqui? O primeiro resultado desse teorema diz o seguinte: dado um campo vetorial cujas componentes m, n e p são contínuas numa região do R3, então vai existir uma função diferenciável, que a gente vai chamar de f de x, y, z, de forma que ela seja a função potencial desse campo vetorial, se e somente se, para todos os pontos A e B desta região D, o valor do meu trabalho for independente do caminho. Então, se o campo de vetores tem uma função potencial, o trabalho é independente do caminho. E se o trabalho for independente do caminho, então o campo vetorial tem uma função potencial. A segunda parte desse teorema diz que
Se a integral é independente do caminho, então o seu valor é dado justamente pela sua função potencial no ponto final menos a função potencial no ponto inicial, que é exatamente o que diz o teorema fundamental do cálculo. O segundo teorema que nós vamos ver agora é o seguinte: o trabalho vai ser nulo ao redor de todo laço fechado numa região D, se e somente se o campo for conservativo. Então, se o trabalho é nulo num laço fechado, eu concluo que o campo é conservativo. Se o campo for conservativo, então eu concluo que o trabalho é zero num laço fechado. Em resumo, o que nós temos aqui são essas equivalências. Um campo vetorial tem função potencial se e somente se ele for conservativo. Ou seja, se tem função potencial, então é conservativo. Se for conservativo, tem função potencial. E se ele for conservativo, o trabalho é zero num caminho fechado. E se o trabalho for zero num caminho fechado, então eu concluo que ele é conservativo e, consequentemente, eu concluo que ele tem função potencial. Então, todas essas três afirmações são equivalentes justamente por conta dos teoremas 1 e 2 que a gente apresentou aqui. Vamos ver onde é que a gente faz uso disso no próximo slide. Bem, a partir dos resultados que a gente viu no slide anterior, duas perguntas aparecem quase que naturalmente. A primeira delas é: como é que a gente sabe quando um determinado campo vetorial é conservativo? Como é que eu sei se um campo é ou não é conservativo para poder usar essa característica dele do jeito que os teoremas nos mostraram no slide anterior? A segunda pergunta é: se eu de fato tenho um campo conservativo, como é que eu faço para encontrar a sua função potencial, de modo que eu consiga obter o meu campo de vetores calculando o gradiente dessa função potencial? Então, uma coisa é saber como é que o campo é conservativo e outra é como é que eu encontro essa função potencial de um campo quando eu sei que ele é conservativo. A primeira dessas duas perguntas a gente responde fazendo o teste das componentes para campos conservativos. O que é isso? Todo campo vetorial do R3 tem três componentes, que a gente está chamando aqui de funções M, N e P. Essas funções estão relacionadas à direção I, J e K, ou seja, a direção no eixo X, no eixo Y e no eixo Z. Para eu saber se um campo é conservativo, ele vai ser conservativo se e somente se ele respeitar estas três igualdades. Ou seja, quando eu derivo o M em relação a Y e o N em relação a X, e essas duas derivadas dão igual. Veja que eu estou derivando M em relação a Y e N em relação a X, ou seja, estão trocadas essas derivadas em relação às posições das funções M e N. Depois eu faço o mesmo para as funções M e P. M está relacionada à posição X, P está relacionada à posição Z, então eu vou derivar o M em relação a Z e o P em relação a X e vou igualar. Se essas duas derivadas forem iguais, então satisfaz essa segunda parte. E a terceira parte é quando eu derivo N e P em relação a Z e Y, respectivamente, e verifico se essas duas derivadas também são iguais. Se elas também forem iguais, ou seja, se essas três condições estiverem satisfeitas, então eu concluo que um campo é conservativo. No próximo slide,
a gente vai responder a questão 2, que é como é que eu faço para encontrar essa função potencial. Bem, para responder a segunda questão, a gente precisa lembrar que se o f é um campo conservativo, então existe a função potencial, certo? Essa funçãozinha f aqui de R3, ela existe e ela satisfaz essa equação. Então, se ela satisfaz essa equação, o que a gente tem? Do lado do gradiente, a gente tem essa expressão aqui. Do lado do campo vetorial, a gente tem essa expressão aqui. E aí, igualando essas duas expressões e comparando cada um dos termos do vetor, o que a gente tem é isso aqui. A derivada de f em relação a x tem que ser igual a m, a derivada de f em relação a y tem que ser igual a n, e a derivada de f em relação a z tem que ser igual a p. Com isso, a gente tem esse conjunto de equações, e é a partir desse conjunto de equações que a gente encontra essa função potencial. Como que a gente faz isso? A gente vai encontrar a função f integrando estas três equações. A gente começa integrando uma delas, vai para a segunda, substitui o resultado que a gente encontrou na primeira na segunda, aí integra a segunda, pega o resultado que a gente encontrou na segunda, substitui na terceira, integra pela terceira vez e chega na expressão da função potencial. Mas isso aqui a gente vai ver com calma no exemplo. A gente tem essa função potencial, essa função, esse campo vetorial com essa expressão. Então, isso aqui é o meu m, esse aqui é o meu n e esse aqui é a minha função p. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é verificar se de fato esse campo é conservativo. Se ele for conservativo, então eu vou procurar uma função potencial para ele. Vamos olhar então primeiro a parte do campo conservativo. Lembrando que para ser um campo conservativo, ele tem que satisfazer aquela expressão 1 com aquelas três igualdades, que são essas aqui. Quando a gente deriva essas funções, a gente tem esses resultados. Essa é a função m, n e p. A derivada de m em relação a y é zero, assim como a derivada de n em relação a x é zero. Quando eu derivo 2x em relação a y, dá zero, e quando eu derivo 2y em relação a x, também dá zero. Da mesma forma, nessa expressão, quando eu derivo 2x em relação a z, dá zero, e quando eu derivo 2z em relação a x, também dá zero, e a última expressão também dá zero. A derivada de 2y em relação a z dá zero, e a derivada de 2z em relação a y também dá zero. Então, quando eu olho para essas três igualdades, as três igualdades satisfeitas, a gente chega à conclusão de que esse campo ele é conservativo. Agora, vamos olhar como é que a gente faz para encontrar a função potencial, ou seja, como é que a gente faz para achar essa função aqui a partir do fato desse campo ser conservativo. Isso a gente vai ver no próximo slide. Muito bem. Então, a segunda parte do exercício é justamente encontrar a função potencial. Para isso, a gente vai lembrar que o que a gente precisa fazer para encontrar essa função é olhar para esse conjunto de equações. Se o campo é conservativo, então ele tem função potencial, e a função potencial vai respeitar essa condição. A derivada de f em relação a x vai ser igual a m, a de f em relação a y vai ser igual a n, e a derivada de f em relação a z vai ser igual a p. O que a gente vai fazer é escolher uma das três para começar o processo. Eu posso escolher qualquer uma delas, e a partir dessa que eu escolho, quando eu termino de resolver a parte dessa equação, eu vou para uma segunda e depois para a terceira, sem voltar para nenhuma delas. Vejam só, escolhendo a equação A, a gente parte do pressuposto de que a derivada de f em relação a x é igual a m.
Quem é a função m no meu campo de vetores? É 2x. Então, da equação 2a, eu tiro que a derivada de f em relação a x é 2x. O que eu faço então? Se eu tenho a derivada de f em relação a x, para eu encontrar a função f, eu preciso integrar em x. Então, integrando aqui em x e integrando aqui em x, é essa equação que eu vou ter. Resolvendo do lado esquerdo, a integral da derivada da função em relação a x dx é a própria função. E do lado direito, a integral de 2x, a gente sabe que é x². Então, o que nós temos é isso aqui. Ó. Do lado esquerdo, eu tenho f de xyz. Do lado direito, eu tenho x². Só que aqui eu teria que ter mais uma constante. Só que essa constante, ela vai ser constante apenas em x, porque eu só estou integrando em x. Então, ela pode depender de y e z. Então, o resultado que eu tenho aqui vai ser, a minha função f de xyz vai ser, nesse caso, x² mais uma função que pode depender de y e z. Ou seja, ela é uma constante em x. Se eu derivar tudo isso aqui em relação a x, eu volto no que eu tinha antes, porque a derivada de x² é 2x e a derivada dessa função em relação a x é 0. Muito bem. Então, com isso a gente tem o que eu estou chamando aqui de a primeira equação desse processo. O que a gente faz agora? A gente pega essa primeira equação que a gente obteve e mais a função n, que é essa daqui, ó, 2y, e joga essas duas informações na minha próxima igualdade que eu vou escolher. Nesse caso, eu vou escolher o b, que é a derivada de f em relação a y é igual a n. Então, a partir desta equação, eu jogo as informações que eu tenho aqui. Ou seja, eu vou calcular a derivada de f, que é isso aqui que eu encontrei, em relação a y. Isso vai ser igual a 2y, que é o meu valor de n. Aqui, como eu tenho a derivada em relação a y, para eu achar a função que eu estou procurando, eu primeiro vou derivar isso em relação a y. Então, x² vai dar 0. E a derivada de g em relação a y vai dar a derivada de g em relação a y. Certo? Eu não tenho o que fazer porque eu não sei quem é g. Eu vou encontrar essa função. Então, a derivada de g em relação a y dá 2y. Eu tenho essa equação. Então, aqui, como eu tenho a derivada de g em relação a y, para eu encontrar a função g, o que a gente faz? Integra em y. Integrando em y, o que a gente vai ter? Do lado esquerdo, a função g. E do lado direito, o resultado do que essa integral me dá. Então, a função g vai ser y², que é a integral de 2y, mais uma constante em y. Ou seja, essa constante, na verdade, pode ser uma função de z. Porque se eu derivar em relação a y, ela dá 0. Então, o que a gente faz agora? Pega essa função e joga de novo aqui na minha equação 1 para encontrar mais um pedaço da minha função potencial. Então, substituindo então na equação 1, eu vou ter essa nova equação, essa nova função, que eu vou chamar de 2. Então, eu achei mais um pedaço da minha função potencial. O que eu faço agora? Levo isso para a minha terceira e última parte do processo. Jogo essa função f e mais a função p nesta equação aqui. Quem é p? 2e. Esse aqui é o meu valor de p. Então, o que a gente faz? Pega esses valores, substitui em 2 e o p na igualdade 2c, e a gente vai ter essa informação aqui. Então, agora eu vou derivar em relação a z. Isso dá 0, isso dá 0, e isso vai ficar a derivada de h em relação a z. Então, fazendo essa derivada, eu tenho que a derivada de h em relação a z é 2e, que é o que está aqui. De novo, eu integro agora em z. Integrando em z, do lado esquerdo, eu tenho a função h de z. E do lado direito, o resultado da integral disso, que é z², e agora sim, mais uma constante, mas é constante mesmo,
porque eu intervinei todo o processo. O que eu faço agora? Pego esse valor e substituo lá na equação 2 e eu obtenho a função potencial. Quem é essa função potencial? Ela é justamente a função que, quando eu calculo o seu gradiente, ela me dá o campo de vetores. Eu usei esse exemplo para chamar a atenção de vocês para o seguinte: se a gente olhar para essa função aqui, para esse campo vetorial, e olhar para essa função potencial, a gente vai achar que basta eu pegar esta componente e integrar em relação a x, pegar essa componente, integrar em relação a y, pegar essa componente, integrar em relação a z, que vai dar certo. Mas isso não é verdade. Isso só dá certo quando essa componente só depende de x, quando essa só depende de y e quando essa só depende de z. Caso contrário, essa relação não funciona. Sugiro que façam os exercícios usando esse procedimento de integra, deriva, integra, deriva, integra e deriva e acha o resultado final da função potencial. É isso que eu tinha para falar por hoje. Um abraço e até a próxima.